Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, de mais uma derrota, né, do Internacional, né, de Internacional 2, Atlético Paranaense 2 Inter 0. O Internacional perde a quarta seguida, né, e se aproxima da zona de rebaixamento. Bom, vamos lá, né, para esse jogo, né, o Pesolano não pôde ficar à disposição, né, ele teve a morte da mãe dele, né, então ele foi ausente, né, da partida de hoje. Então quem comandou o Inter foi o Esteban Condé, né, o auxiliar dele. Né, então o Esteban Condé barra Paulo Pesolano, né, mandou um time com o Antony no gol, né, os três zagueiros, Maripan, o Félix Torres, né, Maripan e o Félix Torres, né, na lateral esquerda nós tivemos Matheus Bahia, Bruno Gomes, né, o meio de campo com com Bernabé, né, e o Vitinho, né, na frente, o Carboneiro e o Alejandro, né, jogando. E assim, né, vamos lá, o Internacional começou com um esquema de três zagueiros e que assim, vamos lá, né, esse esquema a gente já tinha falado, né, que não ia dar certo, né, porque principalmente no jogo passado, né, quando ele usou esse esquema contra o Cruzeiro. E não deu certo, o Inter perdeu o jogo e hoje ele insistiu de novo com esse esquema. E não deu certo, né? Vamos lá, né? Não deu certo de novo, né? Por mais assim que o Pesolano tenha armado, né, duas linhas, né, uma linha de quatro, né? E os zagueiros não ficaram, né, expostos no meio de campo, né? Eles não ajudaram a construir, né? Eles ficaram mais resguardados, só que o Internacional usou mais o recurso do balão, né, para tentar usar o recurso de conseguir um contra-ataque. E até que em alguns momentos o Internacional até conseguia, né? Assim, o Internacional que, assim, eu acho que na minha humilde opinião, o Inter não fez um primeiro tempo ruim, né? Não fez. Mas que o Internacional conseguiu controlar bem, né, a situação, né, contra o Atlético Paranaense, né? O Internacional conseguiu controlar bem, mas volta de novo a questão dos erros, né? A questão do Maripan, né, do Juninho, né, que foi esse outro zagueiro, e do Félix Torres, né? Mas assim, ficou nítido, né, que os zagueiros iam falhar, né, pela ruindade deles, né, pela falta de qualidade. Isso aconteceu sim, né? O Internacional teve uma falha ali com do Maripan, né, que quase saiu o gol do Leozinho, né, que chutou para fora. O Internacional acabou tendo duas chances claras de gol no primeiro tempo, né? Uma com o Vitinho, né, que ele cruza de forma despretensiosa e o Santos acabou tendo que espalmar, né? Espalmar, a bola pegou no travessão, né? E a chance com o Bernabé, né? Cara a cara com o Santos e o Santos acabou fazendo uma boa defesa. E o Internacional defensivamente, né? Até o momento do gol, era o Internacional que conseguia controlar, né? Tinha a situação sob controle, né? Tava conseguindo, né, marcar bem, né? Não sofria muitos sustos, né? Isso até a reta final do primeiro tempo. E aí terminou o primeiro, e aí na reta final do primeiro tempo, né, nós tivemos uma falha individual, né, que foi do Juninho, né? O Juninho recebeu uma bola, né, ele adiantou demais, né? O Leozinho acabou roubando a bola, né, e chutou cruzado, né, sem chance pro Antony, fazendo 1-0. Uma falha grotesca, né, do Juninho, onde o Internacional não era muito pressionado, né? O Internacional conseguia controlar bem a situação, né? Sofreu muito poucos riscos no primeiro tempo, né? Tinha sofrido um ou outro risco lá, né? Na cabeçada do Viveiros, né? Que passou perto, mas era um Internacional que tinha a situação sob controle, né? Não estava sofrendo muitos riscos. E aí termina o primeiro tempo, né? Com 1-0 para o adversário, né? E aí voltamos pro segundo tempo, a mesma coisa, né? O Internacional até volta com ainda sob controle, né? Né? E o Atlético, assim, eu acho que o Atlético ainda pouco assustava, mas, mas não dá para falar de mais um erro individual, né? Antes, né, de falar desse individual, o Internacional ainda conseguiu criar mais algumas outras chances, né? Como o Alejandro perdendo o gol cara a cara, né? Com o Alejandro a gente sabe, né? O Alejandro é horroroso, né? A gente
dá para perceber claramente, né, as limitações que o Alejandro tem, né? O Alejandro voltou gordo das férias. Falta um compromisso, né, do Alejandro, né, com o clube, né? Realmente ele tá fora, fora de si, né, fora do âmbito esportivo, né? O Alejandro acabou perdendo um gol cara a cara com o Santos, né? O Bruno Henrique acabou perdendo um gol sem goleiro, né? Também fez a mesma coisa. E E agora, né, falando de mais um erro individual, né, que agora foi do Félix Torres, né? O Félix Torres, né, foi tentar recuar uma bola para o Anthony, né, não viu que o Viveiro estava atento, né, estava, né, sondando a situação, né, o Félix Torres tenta recuar para o Anthony e acaba dando passe para o Viveiro, né, que o Viveiro consegue chegar antes do Anthony, né, ele dribla o goleiro, faz 2-0, né, e aí a situação acaba ficando mais difícil, né. E aí o Esteban Condé barra Paulo Pesolano foi mudando, né? Foi colocando, né, o próprio Bruno Henrique, né? Foi colocando Alan Patrick, né? O próprio João Bezerra, né? Tanto que o Félix Torres até saiu, né? Saiu bravo também, né? E aí isso mostra também como o Internacional é um clube muito sem comando, né? Mostra isso, né? Quando um jogador sai bravo com o técnico, mostra como o Inter é um clube sem cobrança. Um cara que entrega, né, um segundo gol pro adversário, meu amigo, não pode sair descontente. Tanto que as manifestações foram bizarras, né? Quem viu as manifestações é uma coisa fora do contexto, né? Fora do normal, né? Principalmente, primeiro, do Esteban Condé e do Vitor Grunberg, né? Que é o vice-presidente, que não foi oficializado, né? Que está meio que fazendo essa função. O Esteban Condé me dá uma manifestação de pedindo desculpas, né, pro Félix Torres, né, que ele tirou ele achando que ele tinha sentido uma lesão. Ele falhou, filho. Ele não tem nenhum arrependimento. Um comandante não pode pedir desculpa, né, para um jogador que falha, né, de forma grotesca individualmente, né? Não podemos aceitar isso, né? E a manifestação do Grunberg também, depois, foi uma coisa bizarra também. A primeira, né, a forma como ele tratou o torcedor, né? Quando ele foi convocar o torcedor, né, para o jogo diante do Flamengo, ele falou: convocamos o torcedor para o jogo de quarta-feira, mas se o torcedor não quiser ir, eu vou entender. Não, não, meu filho, não é questão de entender, ele não tem que entender. Você tem que convocar o torcedor, cara. Por mais que o Internacional esteja vivendo um momento difícil, nós temos que convocar o torcedor, cara. Nós temos que convocar, não podemos, né, admitir isso, né? Não podemos aceitar esse tipo de situação. Ele, né, convocando o torcedor e falar, ó, por mais que a gente esteja num momento difícil, né, mas né, estejam presentes no Beira-Rio na quarta-feira, né? Vamos apoiar até o final, né, para tirar o Internacional dessa situação e juntos a gente sair dessa situação. E não, ele praticamente, né, nesse discurso, ele afasta o torcedor, né, de vez, né? Eu acho que provavelmente, eu acho que contra o Flamengo vamos ter um Beira-Rio vazio, como a gente teve contra o Cruzeiro, né? E agora contra o Flamengo, né? Muito provavelmente, né? Não vejo outra alternativa, né? Eu acho que o Pesolano começou a se perder, né? Se ele já tinha começado a se perder, né, quando o Inter perdeu pro Bragantino, ele começou a se perder de vez, né? As escolhas dele são questionáveis, né? Eu acho que ele tem que entender de uma vez que não dá para jogar num esquema, né, com três zagueiros. Que eu até respeito, né? O Pesolano, eu acho ele um bom treinador, né? Eu acho um cara inventivo, né? Que tem um esquema, uma variação de esquema. Só que tem esquema que não dá para o Internacional jogar. O Internacional só sabe jogar de uma forma, com duas linhas de quatro, né, com dois atacantes, né, essas duas linhas protegendo nossos zagueiros, né, que são horrorosos, né, nosso trio de zagueiro mostra como eles são ruins, né, como o Maripã é ruim, como o Félix Torres é ruim, o próprio Juninho também, que é horroroso também, né, o Juninho que
ano passado, né, a gente lembra, né, foi o exemplo do bundamolismo, né, que foi o time do Internacional ano passado. Até hoje eu não esqueço, naquele Grenal do ano passado, quando o Inter perdeu de 3-2, que no terceiro gol do Grêmio, o Juninho acabou sendo atropelado por um moleque do Grêmio, né, pro tal de Alisson, né, que atropelou o Juninho. Né, e ele é horroroso, e hoje ele falhou, né, no primeiro gol, né. Então, assim, nós temos três zagueiros horrorosos, né? Sabendo que a gente ia perder o Vitão, a direção não fez nada, né? Não contratou ninguém à altura, né, para substituir o Vitão. E a solução era essa, né? Contratar dois zagueiros caros para ser titular. E eles não trouxeram. A centroavância é a mesma coisa, né? Não dá pra gente ficar insistindo no Alejandro, cara. O Alejandro é limitadíssimo, né? Limitado. Um cara totalmente, né? Totalmente. Não dá pra entender o Alejandro, né? Eu até tô tentando buscar palavras, né? Pro Alejandro, assim, ele não consegue fazer gol, ele volta das férias totalmente gordo, né? Acima do peso, né? Isso é inadmissível, né? Parece que são jogadores que não entendem, né? Não entendem, né? Um time que vai que entra de férias e volta gordo das férias, cara. Não dá pra entender, não dá pra compreender esse tipo de situação. Então, assim, né? No resumo geral, né, do jogo, foi o Internacional que entregou dois gols para o adversário, né? Dois gols. Não foi o Atlético que construiu, foi o Internacional que deu dois gols, né? Primeiro com o Juninho, que ele perde a bola, né? E o Leozinho faz o gol. E depois num passe inacreditável, né? Do Félix Torres, né? Que o Viveiros acaba fazendo 2-0. Então, assim, é um clube que parece que não consegue, né, buscar diagnósticos, né, para tirar o Internacional dessa situação. A gente briga pelo rebaixamento, isso é nítido, mas assim, é um clube parece que, como é que fala, que são jogadores que não estão nem aí, né? Não estão nem aí para a situação, né? Não dá para aceitar, né, certas situações como o Vitinho, por exemplo, que é um cara limitado, que ganha 1 milhão por mês e não assume a responsabilidade. São jogadores descompromissados com o clube, né? Esse é o termo que eu queria usar, jogadores descompromissados, né, e que estão junto com essa direção, né, que é fracassada e perdedora, e levando o Internacional a essa situação, né. A responsabilidade é deles, né. Eu acho que se for alguém para assinar essa derrota hoje, é a direção do Internacional, né, comandados pelo presidente Alessandro Barcelos, que sumiu, né, que ele não se manifesta mais, né, ele sumiu, não fala mais. O seu Fabinho Soldado e o próprio Vitor Grunberg, né, que é inacreditável, né, a manifestação que ele deu depois do jogo. Então, né, e a outra coisa absurda que ele falou, né, só para fechar aqui, que foi que o Inter perdeu porque o Atlético disputa outro campeonato. O Atlético vem na mesma situação, cara. O Atlético estava na segunda divisão do ano passado, né, e você acha mesmo que o objetivo dele, sei lá, era ir para uma Libertadores? Não, o objetivo era praticamente a mesma coisa, né? Montar um time para não cair. E eles têm um time bom, um time competitivo, que tem um baita treinador lá, né, que é o Odair Hellmann, né? E faz um baita trabalho no Atlético Paranaense, né? Que tem um time competitivo nas mãos. Então, assim, mais uma derrota, né? Quarta derrota seguida e que vai aproximando o Internacional da zona de rebaixamento. Graças a Deus, os resultados ajudaram, né? Com o empate do Vasco, né? Sobre o Mirassol e o empate do Grêmio com o Fluminense, né? Então, assim, graças a Deus, o Inter não entra no Z4, mas pode estar próximo, viu? Que agora é o Flamengo, né? Eles pegam o Flamengo agora, né? Então, o que a gente acha, né, que vai acontecer nesse jogo, né? A tendência é o Internacional perder esse jogo, né? Se não acontecer uma intervenção, um choque de realidade, nós vamos cair, né? Nós vamos cair, tá? Então, assim, a gente tem jogo contra o Flamengo e Palmeiras, né? Nessa sequência aí dura, né? De dois jogos, tá? E que o Internacional que faça alguma coisa, que faça uma intervenção urgente, porque não dá pra gente continuar nessa situação, tá? Esse é o meu desabafo, foi o pós-jogo, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, siga a gente no Instagram, @comandante do campo, e comenta aí, ó, o que vocês acharam, né, sobre essa situação do Internacional, tá? Valeu, gente, fui.